Oi, bonitas e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui e ainda não tá inscrito, aproveita e se inscreve aqui embaixo que tem vídeo novo toda semana pra vocês. Playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui na descrição, então vão lá maratonar. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E não esquece de me acompanhar nas redes sociais que eu sempre posto conteúdo extra por lá. Conteúdo que eu não posto aqui no canal, então me sigam por lá. E bora começar o caso de hoje. April Stacey Lott nasceu em 21 de abril de 1975 na pequena cidade de Kingfisher, localizada no condado de mesmo nome no estado norte-americano de Oklahoma. Era a filha mais velha de Donald e Nancy Lott. Anos depois nasceram seus irmãos mais novos, Julie e Cannon. April cresceu em Hennessey, também em Oklahoma, uma cidade do interior com uma população de cerca de 2.000 habitantes. Patty Parrish, irmã da Nancy e tia da April, diz que a garota sempre teve cabelos loiros muito claros e essa característica dava algo especial a ela, por isso sua mãe costumava colocá-la em concursos de beleza na infância. Segundo a tia, ao mesmo tempo que ela tinha um lado muito feminino de usar vestidos elegantes, ela também tinha um lado mais bruto, mais country girl. Seu pai costumava caçar e ela frequentemente comia o que quer que o pai dela tivesse caçado, que impressionava muito a tia dela. Em 1993, a April gradua no Hennessey High School, sendo saudadora da sua turma de graduação. Nesse mesmo ano, ela perde sua mãe para o câncer e seu pai frequentemente estava fora de casa trabalhando por ser do ramo petrolífero. Com a morte da esposa, o seu pai acabou enfrentando alguns problemas e se envolvendo com drogas. Por esse motivo, a April, aos 17 anos de idade, precisou assumir a responsabilidade de cuidar dos irmãos mais novos. Na época, eles eram apenas crianças, então a Julie tinha 9 anos e o Cannon apenas 1 ano de idade. A April cuidava da casa e fazia de tudo pelos irmãos, realmente assumindo esse papel de mãe. Depois de se formar no ensino médio, ela vai para Oklahoma State University, onde ela fica por 3 anos e meio, antes de se transferir para Health and Allied Sciences. Na universidade, ela foi uma Academic All-Starter e membro da Kappa Delta Sorority. Ela encontrou um lar ali e era uma jovem muito animada e feliz. No ano de 1998, a April é apresentada a Justin Barber por uma amiga em comum chamada Amber Mitchell. Ela era a melhor amiga da April e colega do programa de MBA do Justin. Segundo a Amber, Justin falava muito sobre valores cristãos e a importância da família, então ela acreditou que ele seria um bom partido para sua amiga April. Justin também cresceu no estado de Oklahoma, mas em uma outra cidade chamada Dustin. Sua família possuía uma propriedade de 120 acres, onde ele andava a cavalo, ceifava feno e trabalhava em uma mercearia local junto do seu irmão mais velho, Charlie, que posteriormente se tornaria oficial da Marinha dos Estados Unidos. O Charlie diz que eles moravam em uma propriedade bem afastada da cidade, o que fez com que ele e seus irmãos crescessem muito próximos, justamente por não terem vizinhos. Justin e seus irmãos foram criados como cristãos pentecostais, ele era um ótimo aluno e se formou como orador da sua turma do ensino médio. Ele também foi para a Universidade de Oklahoma, onde tentou ser analista financeiro, mas ele acabou fazendo outro curso e se formando em administração. April e Justin começam a namorar e quando ele levou a April para conhecer sua família, sua mãe Linda já gostou dela logo de cara. Linda disse que April parecia ser uma pessoa boa e se encaixou na família perfeitamente. Em 4 de agosto de 1999, 10 meses depois de começar a namorar o Justin, a April se casa com ele em uma cerimônia que acontece nas Bahamas e assume o sobrenome do marido. No mesmo ano do casamento, ela se forma na universidade recebendo um diploma em radiologia. Ela quis seguir o ramo da radioterapia para se dedicar a ajudar outras pessoas, como sua mãe. Depois que a April terminou seu treinamento para trabalhar com radioterapia, o Justin se inscreveu em um programa de treinamento de gestão de elite em uma empresa que estava na Fortune 500, uma lista anual que publica as 500 maiores corporações dos Estados Unidos. Em 2002, a April estava trabalhando no departamento de dosimetria do Centro de Oncologia Singletária em Thomasville, na Geórgia. Quando eles completam 3 anos casados, a April e o Justin fazem uma viagem para comemorar. Eles foram para a praia de Ponte Vedra Beach, no condado de St. John's, na Flórida. No dia 17 de agosto de 2002, eles saem para jantar fora para comemorar, o aniversário de casamento. E depois do jantar, eles decidem fazer uma caminhada noturna em uma praia deserta que ficava entre St. Agustín e Ponte Vedra. Então, para eles era a forma perfeita de terminar a noite, e aí eles vão fazer essa caminhada, e essa praia deserta ficava entre o Guana River State Park. Pouco tempo depois, o 911 recebe uma ligação de um motorista que estava passando pela rodovia quando ele avista o Justin dentro da SUV dele. Ele estava completamente atordoado, sangrando, ele havia levado um tiro, então ele fala para esse motorista que ele e a esposa haviam sido atacados por uma pessoa desconhecida e que a esposa dele também estava ferida. Nesse momento que ele é encontrado dentro do carro dele, ele não estava mais com a April, então as autoridades mandam reforços para começar uma busca por ela. Na época ela tinha 27 anos, ele tinha 30, então ele é levado direto para um hospital que ficava em Jacksonville.
O detetive Skip Cole recebe uma ligação sobre o que tinha acontecido e ele é orientado a ir até o centro de traumas onde o Justin estava para conversar com ele e pegar um depoimento. O detetive chega no local e ele descreve que o Justin estava sem camisa e era possível ver que ele tinha 4 ferimentos de bala. Um ferimento na parte direita do peito, um ferimento na mão esquerda, um ferimento no ombro direito e no esquerdo também. Ao que tudo indicava, o Justin parecia ser uma vítima de uma tentativa de assalto e aí, pouco tempo depois, a April foi localizada. Ela foi encontrada próxima do início do calçadão da praia e ela tinha um único ferimento de bala na bochecha esquerda, então os paramédicos tentam revivê-la, mas não conseguem. No dia seguinte, o Justin recebeu a alta do hospital porque os ferimentos dele não apresentavam gravidade, então ele vai direto para Oklahoma pro enterro da sua esposa. Aí o irmão dele fala que ele nunca tinha visto o Justin daquela forma, nem quando o pai deles morreu. Assim que ele pôde, ele volta para a Flórida porque ele queria ajudar nas investigações o máximo que ele pudesse. Então ele volta e junto da polícia e dos detetives, eles ficam 10 horas na praia procurando por possíveis pistas, qualquer coisa que pudesse ajudar na investigação. Segundo a sua versão, ele e a April chegam na praia, eles tiram os calçados e começam a caminhar pela praia beira-mar. E ele fala que eles estavam bem calmos caminhando, que ele estava prestando atenção nas ondas que batiam em seus pés quando ele percebeu que a sua esposa tinha ficado tensa. Ele fala que ele levanta a cabeça e vê um homem que parecia estar usando um boné e que rapidamente se aproxima dos dois e que esse homem aponta uma arma para eles e que naquele momento ele não conseguia entender o que esse homem estava falando, mas ele presumiu que ele queria dinheiro. Ele fala que ele se lembra de ter ouvido um tiro e que aí ele entra em uma luta corporal com o assaltante tentando pegar a arma dele e ele acaba desmaiando. Então, depois que ele retoma a consciência, ele tá sozinho na praia, então ele começa a procurar pela April. Num primeiro momento, ele não conseguiu localizá-la, ele continuou procurando pela praia até que ele encontra a esposa flutuando no mar de bruços. Ele fala que ele arrastou ela por 100 metros na praia e carregou ela de diversas formas até praticamente o começo do calçadão, mas que ele estava sem forças, ele não conseguia mais carregá-la, então ela cai no chão. E é só nesse momento que ele percebe que ele havia sido baleado, então ele conta que foi aí que ele se deu conta do porquê que ele não conseguia, que ele estava sem forças para carregar a esposa, e ele percebeu que ele precisava pedir ajuda. Então ele deixa ela naquele local e começa a andar procurando por ajuda. Ele fala que 3 carros passam por ele, mas que nenhum deles parou para ajudá-lo. E aí, em certo momento, ele pega a SUV dele e dirige por um tempo até que um homem encontra ele numa parte da estrada. E é esse homem que faz a ligação pro 911. E eles mandam um helicóptero pra resgatar o Justin e levar ele, né, pra que ele seja tratado no hospital. Então, durante dias, a polícia procura por vestígios da arma do agressor. Eles usam até helicópteros, detector de metais, mas não encontram nada. Os detalhes que o Justin forneceu sobre o agressor eram muito vagos, então também não ajudou muito na investigação. Ele descreveu apenas que o homem era um pouco mais alto e mais pesado que ele e que ele usava uma espécie de boné, então ele não conseguiu ver o seu rosto. Ele disse que uma coisa que ele percebeu é que o homem era muito bronzeado, mas as mãos dele eram bem pálidas. E aí, para os detetives, não fazia muito sentido que o assaltante atacasse os dois e não tivesse levado nada. Então, o agressor tinha atirado no rosto da April, tinha matado apenas ela e só ferido o Justin, né, que era o homem. Então, o fato dele ter matado apenas a April e ter ferido apenas o Justin levantou várias suspeitas sobre a história que o Justin contava. Já o Justin disse que a polícia simplesmente ignorou o fato de várias testemunhas terem falado sobre um carro que foi visto próximo da praia onde eles estavam e que isso nunca foi investigado. Já o detetive afirma que, na verdade, eles não tinham informações suficientes para seguir com essa pista. Ele fala que eles não tinham, por exemplo, qual era a placa do carro e que as testemunhas não sabiam dar uma descrição precisa da cor do veículo. É nesse momento que o detetive Cole decide investigar a vida do casal para tentar entender a dinâmica entre eles, como era a vida deles. Então o Justin fala que eles eram super felizes, que eles tinham uma vida muito tranquila, mas o detetive descobriu que na verdade muitas coisas aconteceram na relação deles desde o início. Um mês depois do casamento, os irmãos mais novos da April foram morar com ela. Como eu falei pra vocês, ela cuidava muito dos irmãos, né, depois que a mãe faleceu. E aí, desde o momento em que eles vão morar com ela, começam a ter discussões entre ela e o Justin sobre como eles deveriam disciplinar as crianças. Então, no começo eram discussões mais simples que começaram a virar brigas muito grandes, com muitos gritos. Então, pouco tempo depois, os irmãos da April se mudam da casa e vão morar com outros parentes. Logo depois, o Justin é transferido no trabalho dele para trabalhar na Flórida, então ele se muda sozinho para Jacksonville. Já a April permanece no emprego dela, que era na Geórgia, então cada um morava numa cidade, e aí eles se viam apenas nos finais de semana. Já em agosto de 2002, a Amber, que é amiga da April, conta que a April estava acreditando que o marido estava traindo ela.
No início da semana que elas tiveram essa conversa, a April tinha acabado de descobrir que o Justin estava jogando tênis com uma garota que ele tinha conhecido na locadora de carros que a sua empresa era cliente. Então o nome dessa garota era Shannon Kennedy. E aí a April descobre isso e confronta ele, mas ele diz que ele não estava tendo um caso. A Amber também revelou em uma conversa que ela teve com o detetive que no aniversário de casamento da April e do Justin, né, quando eles completavam esses 3 anos, ela revelou pra ele que ela estava deixando ele e não queria mais continuar com o casamento. Isso aconteceu no dia 4 de agosto, então a April só foi ver o Justin novamente quando ela foi visitá-lo um dia antes da sua morte, no dia 16 de agosto. Até esse momento a polícia não tinha ideia sobre essa hipótese, né, do Justin estar traindo a esposa, então eles chamam a Shannon pra conversar com ela e chamam o Justin no mesmo dia. Então, na conversa com a Shannon, ela fala que realmente ela conheceu ele e que o relacionamento dos dois evoluiu para algo sexual. Quando eles conversam com o Justin, ele nega, ele fala que ele não tinha traído a esposa com ninguém. E é nesse momento que o detetive fala que a Shannon também está lá no local e que ela já tinha admitido pra eles que houve sim uma relação entre os dois, e é só nesse momento que o Justin realmente fala a verdade. É nesse momento também que tanto os amigos quanto a família da April começam a conversar sobre várias situações que eles viram e que basicamente demonstrava que o casamento deles não estava bom desde o início. A Amber conta que o Justin se importava muito com as aparências, então uma vez por mês ele pegava uma calça que ele comprou na época do ensino médio e vestia a calça. Se a calça não servisse, ele passava fome até que ela voltasse a servir. Então a Amber conta que ele tinha essa pressão estética, né, com o corpo dele, com o peso que ele deveria manter, e que ele colocava essa pressão em cima da April também, até que chegou em um ponto que ela estava paranoica com isso. As suspeitas do detetive ficaram ainda maiores quando eles fizeram uma busca no apartamento do Justin e encontraram uma pólice de seguro de vida no nome da April no valor de $2 milhões. O Justin também tinha um seguro de vida no mesmo valor e a tia da April, a Patty, fala que esse valor tão alto era uma coisa que incomodava a April. Ela não achava que precisava ser um seguro de vida com um valor tão alto. Mas o Justin insistia que tinha que ser nesse valor. E aí, depois disso, a polícia também descobriu alguns incidentes estranhos que aconteceram antes da morte da April. Enquanto eles estavam morando separados, como eu falei pra vocês, a April morava na Geórgia, ela tinha uma arma de choque que ela sempre deixava por perto porque ela não se sentia segura. O carro da April tinha sido arrombado e 3 semanas antes da sua morte, a casa que ela morava também tinha sido arrombada. O Justin acredita que alguns homens na vida da April deveriam ter sido investigados porque eles tinham um interesse romântico nela, mas ele fala que essas pistas não foram averiguadas pela polícia. Já para o detetive Cole, o Justin era um suspeito desde o início da investigação. Ele conta que depois do funeral da April, no momento que o Justin foi até a praia para ajudar eles na investigação, ele parecia emotivo, mas ele disse que ele não derramou nenhuma lágrima sequer. Outra coisa que intrigava o investigador era o que o Justin teria dito que aconteceu depois que ele deixou a April. O investigador disse que se ele realmente tivesse tentado chamar a atenção de 3 carros diferentes, como ele teria descrito, o 911 teria recebido mais ligações, o que não foi o caso. O Justin teria dirigido mais de 16 quilômetros antes de parar e efetivamente conseguir ajuda. No caminho em que ele passou haviam restaurantes, mercados e postos de gasolina que estavam abertos naquela noite. Ele não parou em nenhum desses lugares. Semanas foram se passando na investigação e elas se transformaram em meses, e o Justin mantinha sua versão inicial dos fatos, bem como ele cooperava amplamente com a investigação policial. Meses depois da morte da April, o Justin se muda para Portland, Oregon, onde ele conseguiu um novo emprego e ele estava namorando novamente, recomeçando sua vida. Ele fala que mesmo se mudando, ele nunca esqueceu da April e ele usava o seu anel de casamento em um colar. A nova namorada do Justin se chama Lisa e ela disse ao programa Secrets in the Sand que o Justin frequentemente revivia o que aconteceu com a esposa e acordava no meio da noite suado por conta dos pesadelos. Segundo ela, ele nunca se perdoou por ter deixado ela naquela praia, por ter abandonado ela. Ao programa, o Justin disse também que ele nunca perdoou a família da April porque, segundo ele, foi por conta da família dela que ele permaneceu sendo o principal suspeito do caso. Já a Patty, que é tia da April e também a juíza, ela disse que ela não se arrepende de ter acusado ele desde o primeiro momento, porque ela acredita que ele foi o responsável sim, e que foi tudo calculado e premeditado. Por ser juiz em Oklahoma, Patty pressionou a promotoria da Flórida para que o Justin fosse preso. O promotor John Tanner estava preocupado porque ele acreditava que a promotoria poderia se queimar com esse caso e poderia perder, porque era difícil acreditar que o Justin teria atirado 4 vezes em si mesmo. Mas olhando o caso por outro lado, né, pensando que o Justin não era o culpado, procurando quem poderia ser as evidências, todas apontavam sempre para o Justin. Mas 2 anos se passam e o caso da April ainda não tinha sido solucionado.
E foi aí que novos resultados de exames de sangue vieram do laboratório forense e um especialista em informática conseguiu recuperar dados de pesquisa na internet e no computador do Justin. Essas informações foram o suficiente para que o Ministério Público apresentasse um caso contra ele. No dia 9 de julho de 2004, o Justin foi acusado de assassinato em primeiro grau pela morte da April e o Estado queria buscar a pena de morte como punição. A promotoria o acusaria de pegar uma pistola calibre 22 e atirar no rosto da própria esposa. O julgamento do Justin ocorreu no Tribunal de St. Augustine, na Flórida. O local estava lotado de familiares e amigos. O caso que a promotoria apresentou baseava-se em Justin ser um homem mulherengo que queria se livrar de um casamento fracassado. Para corroborar com esse argumento, a Shannon foi chamada para testemunhar. Ela e Justin teriam se conhecido no verão de 2002, poucas semanas antes da morte da April. A Shannon admitiu que eles tiveram um relacionamento sexual. Ela relata que Justin dizia que amava a esposa, mas que não podia viver com ela. Inclusive, a Shannon não teria sido a única. O Justin teria traído a April com outras 4 mulheres, uma na Geórgia, uma na Nova Zelândia e ainda outras 2 mulheres cujo local onde vivem ou onde as traições aconteceram não foram especificados. Em 3 anos de casamento, Justin teria sido infiel pelo menos 5 vezes. A acusação também acreditava que ele não se divorciava da April mesmo sendo infiel a ela porque queria o dinheiro do seguro de vida dela. Segundo a promotoria, o Justin estava com muitas dívidas. Ele teria feito day trading online por um tempo, algo que fracassou completamente e o fez perder $58 mil. O agente do seguro de vida que vendeu a cobertura do seguro para o Justin testemunhou que ele foi sozinho ao escritório para fazer o seguro de vida da sua esposa cerca de 11 meses antes da sua morte. Como eu falei para vocês, ele também teria feito um seguro de vida para si mesmo no mesmo valor, de $2 milhões. Caso ele recebesse esse valor com a morte da April, isso o livraria de suas dívidas e ainda sobraria muito dinheiro. Esses fatores fizeram com que a promotoria considerasse que se tratava não de um crime passional, mas de algo que estava sendo premeditado há meses. Isso foi confirmado pelo analista de computação forense que investigou o notebook do Justin. Ele descobriu que 6 meses antes, no Dia dos Namorados de 2002, o Justin fez uma pesquisa no Google com as seguintes palavras-chave: trauma, casos, tiro, direita e tórax. Basicamente, o Justin teria pesquisado como atirar em si mesmo sem morrer. Além disso, ele também teria pesquisado Flórida e divórcio, e nisso a promotoria relembra os jurados que quando Justin foi encontrado, ele tinha ferimentos de bala, então fazia sentido com essa pesquisa que ele fez, onde ele poderia atirar em si mesmo de uma forma que ele não morresse. O especialista também descobriu que no dia da morte da April, o Justin tinha baixado 16 músicas no computador dele, mas foi uma delas que chamou a atenção, que era a música Used to Love Her But I Had to Kill Her, do Guns N' Roses, que em tradução seria: eu costumava amá-la, mas eu tive que matá-la. Então, ele baixou essa música e aí 2 semanas depois ele exclui a música do computador, logo antes de entregar ele para a polícia. O que chamou a atenção, além do título da música, foi o fato de que das 16 músicas, essa foi a única que ele excluiu. Uma das testemunhas do julgamento foi o detetive Cole, que foi uma das primeiras pessoas a chegar até o local a conversar com o Justin, depois que ele já tinha sido levado para o hospital. E ele conta que ele perguntou para o Justin sobre o fato dele ter dirigido 16 quilômetros até ele decidir parar e pedir ajuda e por que ele teria feito isso. E a resposta dele foi que ele não lembrava muito desse momento. Quando ele perguntou o porquê dele não ter parado e pedido ajuda antes, nesse percurso, já que ele passou por vários locais que estavam abertos e várias casas também de famílias, a resposta foi: eu não queria acordar nenhum homem velho. Outra discussão importante foi o fato de não ter sangue do Justin na April. Ele relatou que quando ele encontrou ela na praia, ele arrastou ela por muito tempo. Ele disse que em um dos momentos ele segurava o cinto dela e arrastava ela pela praia. E que ele carregou ela de várias formas. E ele tinha sido baleado 4 vezes, Então não tinha sangue nenhum dele nela, em nenhuma parte. Nem mesmo da mão dele, que ele tinha levado um tiro na mão também. Porém, a defesa alegou que havia sangue do Justin embaixo do braço da April, o que poderia indicar que ele teria carregado ela em algum momento. Até esse ponto do caso da promotoria, eles só possuíam evidências circunstanciais que apontavam para o Justin como culpado, e eles sabiam que precisavam provar que a caminhada que ele deu com a esposa naquela noite foi completamente diferente do que ele tinha descrito, e que o assaltante que veio correndo na direção deles, na verdade, nunca existiu. Tentando provar isso, um perito forense testemunhou que durante as entrevistas com o Justin, ele teria descrito 9 jeitos diferentes que ele teria tentado usar para carregar ou arrastar a esposa dele pela areia. Em uma delas, ele disse que a levou pelos braços, em outra que colocou em cima de seus ombros, e em outra ele disse que puxou pelas calças, pelo cinto e assim por diante. A foto do rosto da April na cena do crime foi uma das provas mais importantes que eles tinham. O perito forense explicou que caso seu corpo tivesse sido movido tantas vezes, a sua cabeça teria mudado de posição. O fluxo do sangue no ferimento demonstrava que sua cabeça permaneceu na mesma posição o tempo todo.
Com isso, ele disse que possivelmente ela teria sido baleada no calçadão. Então ela teria caído e o fluxo de sangue permaneceu constante a partir desse momento. Essa mesma foto mostrou que havia espuma branca acumulada abaixo do nariz e na boca da April, o que, segundo o médico legista, era consistente com alguém que inalou água salgada no momento da sua morte. O médico legista disse que a April sofreu um episódio de quase afogamento. Então, com essas provas, a promotoria apresentou a versão do que eles acreditavam que teria acontecido. Então, eles acham que o Justin tentou afogar a própria esposa no mar, ela ficou inconsciente, mas ainda estava viva, então ele arrasta o corpo dela até o começo do calçadão. É lá que ele atira no rosto dela, porque, como eu falei, a posição do rosto dela parecia não ter mudado em momento algum depois que ela levou o tiro, e o sangue também estava só ali. Então ele teria atirado nela ali no calçadão, depois causado, os 4 ferimentos de bala nele mesmo. A promotoria alegou que não havia nenhum indício de que teria uma terceira pessoa na praia naquela noite. O Bobby Willis, de Jacksonville, foi o advogado de defesa no caso. Ele acreditava 100% na inocência do seu cliente, então ele começou a sua defesa detalhando uma pista que o gabinete do xerife simplesmente não seguiu. Um casal do Tennessee que prestou depoimento, eles relataram que enquanto eles dirigiam pela estrada costeira, eles viram um carro sedã da marca Chrysler bem próximo da SUV do Justin. Segundo o advogado, a polícia estava tão preocupada em colocar a culpa no Justin que eles simplesmente não investigaram essa pista que poderia levar ao real agressor. E que, no caso, comprovaria toda a versão que o Justin deu desde o início. Além disso, um especialista em seguros testemunhou e alegou que a apólice de seguro da April era uma apólice simples e que a April, como proprietária do seguro em seu nome, ela tinha controle total dessa apólice, ela sabia tudo sobre a apólice e que ninguém poderia fazer nenhuma alteração senão ela. Ainda segundo o advogado de defesa do Justin, essa dívida que ele tinha era muito pequena para a idade dele, que foi uma das coisas que a promotoria disse, que ele teria cometido o crime para pegar o dinheiro do seguro de vida da April, assim sobraria muito dinheiro para ele e ele conseguiria pagar essas dívidas. O advogado disse ainda que ele ganhava $105 mil por ano e que ele tinha um futuro bem promissor na empresa que ele trabalhava, que ele pretendia chegar à gerência e que nesse caso ele não precisava daquele dinheiro do seguro de vida da esposa. O advogado também argumentou que o fato do Justin ter traído a esposa várias vezes não fazia dele um assassino. Ele também apontou para o fato de que a promotoria selecionou a dedo a pesquisa na internet que queria mostrar para os jurados, apresentando apenas um recorte que qualquer um poderia ser incriminado dessa forma. A defesa também questionou por que o Justin teria afogado a esposa e só depois atirado nela se ela ficou inconsciente com o afogamento, porque ele não apenas terminou de afogá-la. Além disso, eles questionaram o porquê ele não teria pego nada da esposa como sua aliança ou algum dinheiro para corroborar com sua história de roubo que ele teria inventado, segundo a acusação. Depois dessa fase no julgamento, o médico legista da defesa foi convidado a testemunhar e disse que o Justin teve sorte de não ter morrido devido aos seus ferimentos. O tiro que ele levou no ombro esquerdo fraturou um osso e o tiro que ele levou no ombro direito passou perto de uma artéria muito grande, próximo também de órgãos e tecidos vitais. Caso essa artéria fosse perfurada, ele poderia ter morrido por sangramento extensivo. O analista de cena de crime da defesa alegou que o Justin levou os tiros de outra pessoa na praia naquele dia. Ele demonstrou que os buracos em sua camisa havaiana não eram alinhados com os ferimentos em seu corpo, demonstrando que alguém teria puxado a camisa dele enquanto atirava. Segundo ele, isso consistia com uma briga. Para rebater o argumento do sangramento do ferimento da April, a defesa perguntou às primeiras pessoas que viram a April depois de sua morte. Nenhum deles notou sangramento evidente em um primeiro momento, e nem mesmo os paramédicos. A foto teria sido tirada horas depois que a April estava naquele calçadão. Então o médico legista da defesa acredita que o sangue inicial do ferimento foi lavado pelo mar no momento em que ela foi baleada e depois, quando ela já estava no calçadão levada por Justin, o sangue pode ter voltado a escorrer. O médico legista da defesa chamou esse sangramento de sangramento secundário. Foram 7 dias de julgamento e em um primeiro momento durante os votos, os jurados ficaram divididos. 5 deles achavam que o Justin era culpado e 2 achavam que ele era inocente, enquanto outros 5 estavam indecisos. Depois de 4 dias de deliberação, o júri considerou o Justin culpado de assassinato em primeiro grau no dia 26 de junho de 2006. As principais evidências consideradas foram o fluxo de sangue e as pesquisas na internet. Na segunda-feira seguinte, o júri se reuniu novamente e, após uma breve deliberação, recomendaram que o Justin fosse condenado à morte. Mesmo assim, o juiz ainda tinha a palavra final sobre sua condenação. O Justin não depôs em seu julgamento, mas conversou com o programa Dateline para falar sobre sua história. Ele disse que sentia falta da esposa todos os dias, que ela era uma mulher única e que ele não a merecia. Ele disse que suas infidelidades foram uma fraqueza de sua parte que o fez se afastar da esposa, mas que ele não tinha intenção de terminar o casamento com ela. Ele alega que a April realmente o confrontou sobre seus casos extraconjugais, mas ela nunca teria dado um ultimato no casamento ou falado sobre divórcio.
Segundo ele, o clima entre os dois durante o jantar naquela noite e quando estavam na praia caminhando juntos estava ótimo, até que o homem de boné os atacou. Nessa entrevista ele dá a mesma versão de sempre sobre o que teria acontecido, então ele fala que ele ouviu um primeiro tiro e que ele acreditava que aquele teria sido o tiro que matou sua esposa. Ele nega ter sido ele disse que jamais conseguiria fazer algo do tipo, principalmente contra sua esposa. O Justin planejava apelar da sua condenação e a família da April estava em litígio, que são as pendências pertinentes a uma ação. São basicamente as divergências entre as partes que compõem o processo judicial. Então a família estava em litígio com o Justin por conta do dinheiro da pólice de seguro. E é aí que eles entram com uma ação contra ele por homicídio culposo. O Justin foi condenado à prisão perpétua e ele recorreu à sua condenação. E ele pediu a absolvição porque as provas eram totalmente circunstanciais. O tribunal negou seu pedido e aí ele tentou recorrer sua sentença, que também foi negada. Depois ele teria solicitado um novo julgamento alegando que ele tinha um advogado ineficaz, o que foi negado em 2013. Portanto, a condenação dele permanece, então ele não teve direito à liberdade condicional e permanece encarcerado até hoje. Eu quero muito saber o que vocês acharam desse caso, então me contem aqui nos comentários se vocês acham que o Justin realmente foi o culpado, que ele arquitetou todo esse plano e tirou a vida da própria esposa, ou se ele, assim como ela, foi uma vítima de uma terceira pessoa que nunca foi encontrada e que possivelmente era a dona daquele sedã que as testemunhas viram. Então me contem o que vocês acham aqui nos comentários. Não esqueça do like, que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Playlist completa com todos os casos que eu já contei aqui no canal pra maratonar vai estar aqui na descrição. Quinta Misteriosa também é podcast pra ouvir quando e onde quiser. E nas minhas redes sociais tem conteúdo de casos extra pra vocês. Então me sigam por lá. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.